essa é uma das principais situações que acontecem recorrentes entre os nossos clientes, tá? E eu resolvi compartilhar com vocês uma situação que foi bem bacana e eu acho que pode ajudar muito vocês, até mesmo para quem está na área trabalhando como empregado, para quem é empregador, para quem é fabricante de máquina, tá? Então, recentemente eu tive uma consultoria para ajudar o pessoal aí que contratou uma empresa para instalar sistemas de segurança numa máquina que eles iam produzir e essa máquina ia para um consumidor final, ou seja, ele terceirizou o trabalho de adequação de máquinas com um contrato que não se atentou a alguns detalhes, mas isso é o pormenor dos nossos problemas, tá? E na sequência, ele entregou essa máquina para o cliente, fez a instalação no local e aí ele recebeu um laudo com respaldo técnico do próprio cliente dizendo: olha, eu comprei uma máquina de vocês com sistemas de segurança para que atendam categorias e também para que esteja com certificação e os sistemas atendam realmente níveis de segurança. E nós encontramos aqui algumas falhas, como cortina de luz sem monitoramento, somente só tinha relé de emergência para os botões de emergência, não tinha redundância na parte de potência, os sistemas pneumáticos fazem algumas movimentações da parte robótica, também da parte de transição de pallets, também não tinha monitoramento. E esse cliente, esse nosso cliente teve aí um investimento bem significativo para desenvolver esse projeto, essa máquina, fazer a instalação lá no local do cliente, teve esse impasse aí de não conseguir a aceitação do maquinário e, além do mais, não conseguiu fazer o faturamento desse serviço. Tá? E aí a gente ajudou eles, fez a consultoria em relação ao que seria necessário para estar sanando esses pontos ali ausentes, tá? De sistemas de segurança, para daí então passar uma análise nova para o cliente e um laudo para então o cliente fazer o faturamento da nota e o cara conseguir receber. Ou seja, todo esse transtorno que se gerou aí somente por conta de que o cliente principal nosso, ele não tem conhecimento de NR12, terceirizou com uma outra empresa que também não tinha conhecimento algum para estar fazendo a instalação desse sistema de segurança e entregou essa máquina final lá no seu consumidor e teve que o cliente fazer uma avaliação e não aceitar. Existem dois fatores aí. O primeiro, que você não tem conhecimento para estar contra-argumentando, tá? Segundo, você terceirizou um serviço dentro desse ciclo, ou seja, fica mais difícil de você rastrear e cobrar isso do pessoal. Então, digamos que você fez um investimento lá de 30 mil reais na sua máquina e cobrou lá, digamos, um exemplo, 60 mil, tá? Imaginando que o sistema de segurança que você já instalou na sua máquina é o suficiente, tá? E aí chega no cliente, você precisa gastar mais 30 mil, digamos que você vai ter, além do prejuízo, você ainda vai ter que regularizar isso, emitir RT, fazer um estudo de apreciação de riscos nova, fazer um laudo, vai ter todo um acompanhamento bem minucioso aí que não deveria acontecer, já que você foi contratado para entregar uma máquina adequada. Bom, agora não chega de balela, eu vou comentar com vocês alguns pontos, tá? Para que vocês realmente não passem por situações parecidas, ou se você está querendo trabalhar na área de consultoria, você consiga captar algumas informações para que você possa atender aí o seu cliente ou o seu empregador da maneira correta, tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto do erro aí é o seguinte: o cliente nosso, tá? Que é o nosso, sem ser o consumidor final, o cliente, fabricante, primeiro de todos, se ele não tem conhecimento em NR12, não tem problema algum. Ele precisa contratar uma empresa especializada para estar fornecendo consultoria ou ainda procurar um profissional que possa estar ajudando ele nessas etapas, tá? Primeiro, ele tem que se certificar que o estudo de apreciação de riscos, ele tem que ser efetuado. Por quê? Porque no estudo de apreciação de riscos, você consegue, tá? Captar ali, fazer todo o estudo já da identificação de fontes de perigo, do acesso que vai ter nessa máquina. Então, já ali na fase de projeto, ou se a máquina já é existente, está fazendo uma melhoria, você vai fazer esse estudo aí do acesso interface homem-máquina, onde são os pontos de acesso, quais são as interações que o operador tem nesses pontos de acesso, quais são as zonas de risco, que existem nesses acessos. Por exemplo,
um sistema de paletização automática, ou semi-automática, que é o caso, existem alguns pontos de acesso, como a paletização do robô de paletização, o abastecimento de pallet. Aí você vai imaginar quais sistemas de segurança você vai colocar nessas áreas para que atendam tanto o processo quanto a interface do homem ali. Um dos pontos que não foram atentados nesse processo, tá? O primeiro deles, não foi realizada a precisão de riscos, então não se identificou ali a fonte de perigo, as zonas de risco, os acessos que os trabalhadores precisariam ter, e também não se identificou que categoria de segurança essa máquina deveria se enquadrar, para daí então eu saber quais sistemas de segurança eu devo instalar nessa máquina, tá? O estudo de apreciação de riscos é importante tanto para que você economize financeiramente, ou consiga fazer um projeto viável, né? Não dizer que o seu projeto NR12 sempre é econômico, porque não é essa a realidade, mas você consegue deixar ele o mais viável possível, tá? Por quê? Uma apreciação de risco bem feita, você vai fazer análise de risco, vai identificar fontes de perigo, vai decidir sobre essas fontes de perigo, como vai ser a forma de eliminação do acesso e os riscos que essas fontes estão expondo. Você vai conseguir calcular em que nível de segurança essa máquina deve se enquadrar, tá? Para que então eu instale lá ou uma cortina de luz categoria 2, 3, 4, ou se eu, ao invés de colocar uma cortina de luz, eu posso talvez trabalhar ali com a proteção móvel, ou então eu consiga trabalhar com monitoramento via scanner. Outro fator muito importante também, que é bem relevante para o financeiro do seu projeto, é saber identificar a categoria de segurança correta, tá? Uma boa categoria de segurança bem definida, você consegue economizar. Por quê? Porque a categoria de segurança, a partir de algumas categorias, você não consegue ligar dispositivos em série e garantir ali que a confiabilidade desses dispositivos e componentes de segurança sejam seguros, ou que vá colocar a máquina em estado de parada segura, tá? Então, por conta disso, é obrigatório fazer uma apreciação de riscos. Ah, Débora, mas realmente se eu não quiser fazer, não fiz e atua nas empresas, até hoje não deu problema. Pode ser que no teu caso não seja esse, mas esse do nosso cliente foi exatamente isso, tá? Ele, recapitulando para quem chegou agora, o cliente nos procurou porque ele instalou uma máquina em um consumidor final dele, com um contrato de que a máquina deveria estar atendendo a NR12, tá? Só lembrando que o contrato já é uma obrigação, porque quem fabrica a máquina hoje no Brasil obrigatoriamente já tem que atender as normas de segurança de máquinas e equipamentos, não só a NR12, existem algumas outras normas específicas para a fabricação de alguns componentes, né? Algumas máquinas ferramentas, como policorte, torno, fresa, enfim. Então, assim, esse cliente não fez a apreciação de risco, contratou uma empresa terceira, essa empresa terceira fez a instalação dos sistemas de segurança, como eles achavam que eram, passou para ele, falou, a máquina está pronta, só instalar no seu consumidor final. Eles receberam, nosso cliente fez a instalação no consumidor final. O consumidor final não deu aceite técnico porque ele encontrou várias divergências de NR12 dentro desse projeto de instalação deles. E aí, o que ele fez? Ele não deu aceite técnico, falou, enquanto vocês não corrigirem, a gente não vai fazer os pagamentos e essa máquina não vai rodar. Então, ou seja, além de perda de produtividade, o cara não consegue faturar, e aí ele precisa correr atrás de novos consultores e assessores para estar ajudando ele de forma imediata, entendeu? E isso que é o que mais encarece um projeto. Por quê? Porque você precisa de ajuda para ontem, você quer gastar pouco, mas já em cima da hora é impossível, tá? Às vezes, com essa correria, falta de planejamento, você vai acabar comprando um sistema de segurança às vezes mais barato e que não atendem às demandas, e vai acabar tendo que refazer o processo. Então, você não tem tempo para pensar. Nessa correria, você acaba contratando às vezes uma empresa, um consultor com um custo mais elevado, porque o cara vai ter que te atender ali num curto prazo de tempo e vai se dedicar exclusivamente para o seu projeto. Bom, gente, o que eu queria deixar hoje aqui de recado para vocês, tá? Até mesmo o pessoal que, como eu comentei, eu fiz uma transmissão aí meio que em cima da hora, que era para comentar sobre essa situação. Eu acho que é muito interessante para vocês, tá? São várias situações do nosso dia a dia que vem acontecendo, que a gente consegue estar transmitindo aqui para vocês.
E esse era um dos casos bem importantes, tá? Bom, o que fica de lição da situação primeiro de tudo, faça a apreciação de riscos. É a documentação básica e que vai te economizar uma grana aí, independente de qual posição você se encontra hoje. Se você é consultor, se você é empregado, empregador ou fabricante de máquinas, tá? A apreciação de riscos vai te dar, mesmo a apreciação de riscos mal feita ou com algumas informações faltantes, vai te dar mais de 50% de chance de estar com um projeto certo ainda, tá?